Aqui em Êxodo 17, versículo 8, uma palavra bastante, para quem já é da igreja, uma palavra bastante conhecida, e também uma palavra que não é por acaso que ela é tanto trazida de volta, né? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. É interessante que, assim como acontece num curso normal, por que o curso normal? Porque, assim como aconteceu com Israel, Israel aqui não procurou o problema. Eu costumo, às vezes as pessoas vêm buscando uma ajuda, um atendimento. Isso aqui eu estou vivendo, isso aqui está acontecendo na minha vida, está acontecendo tal coisa, tal situação, e eu tenho vivido isso, passado por isso, enfim, cada área da vida. Quando a gente se converte, é importante dizer que não há uma palavra, não há uma unção, não há uma passagem que a gente sai da lei universal da colheita e vai para a lei universal da anistia. É importante dizer isso. O que eu quero dizer? Tem coisas que eu passei uma vida plantando errado. Aí eu me converto. Que colheitas que eu vou ter? Eu vou ter colheita do que eu plantei, independente da fé que eu tinha. Não, mas agora eu estou em Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus que você está em Cristo, que você parou de plantar sementes erradas, que você agora tem a graça. Ou seja, você tem um conforto, você tem um alento, você tem paz. Porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Então, mas minha vida não vai ser só de bênçãos agora? Se você plantou só sementes de destruição, de ódio, de ira, de intolerância, se você plantou sementes de injustiça, se você fez o mal, você vai colher agora o que você plantou. Isso é fato. Então, quando eu digo aqui que num curso normal, aqui os israelitas, eles foram atacados, Ou seja, os amalequitas os atacou. Isso faz toda a diferença. Porque Israel não foi pegar com as mãos um problema. Pegar com as mãos um problema significa você se meter onde Deus não te colocou. Eu não vou ali, Deus não me coloca num lugar, Deus não me manda, Deus não tem aquilo comigo. Deus não me envia, Deus não fala daquilo comigo. E eu faço o quê? Eu vou do mesmo jeito. Então, Israel estava num caminho que Deus o colocou. Não foi um caminho aleatório. Não, está difícil, está complicado, vamos por aqui. Aí encontro a amalequita. Não foi isso. Isso é muito importante. Porque tem as pessoas que estão vivendo isso, que estão no caminho, estão na fé, estão fazendo aquilo que o Senhor mandou. E aí, às vezes, se surpreendem quando aparece os amalequitas os atacando. O amalequita me atacou. Está tudo bem. Igual a expressão da sunamita. Quando o filho da sunamita morreu, ela estava certa. Veja você que ela não ficou andando. Ela não ficou dando volta em círculos. Ela não ficou algum tempo, não teve um tempo que ela não sabia o que fazer.
Ai, para onde eu vou? Ai, a quem eu recorro? Ai, qual o caminho que eu pego? Ai, e agora o que eu faço? Não, ela sabia o que fazer. Veio de Deus, eu recorro a Deus. Tanto que veja que a resposta dela era a resposta de quem sabia como aquilo terminaria. E aí, tudo está bem. Ah, mas a senhora não costuma fazer, está tudo bem. Veio o servo do homem de Deus, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque eu dei causa a isso. Eu mudei o meu comportamento com Deus. Eu parei de fazer para Deus o que eu fazia e me trouxe esse filho. Eu alterei a minha vida de semeadura, de fidelidade. Eu alterei o meu comportamento espiritual. Não, então, espera aí. Então, isso aqui não pode ser outra coisa a não ser um teste. E se é um teste, eu passo. Eu dou a Deus o que Ele quer. Deus me quer mais perto dEle? Eu vou mais perto dEle. Deus quer que eu lembre a Ele do que eu fiz, de quem eu sou nele? Eu lembro. Como? Eu oro mais, eu busco mais, eu vou até ali o sacerdote, o profeta. Eu faço o que eu tenho que fazer. Então aqui, eu digo isso porque tem gente que hoje colhe situações que plantou uma vida. Então esse tempo de colheita faz parte. Faz parte a pessoa, ela passar por algumas coisas agora, né? Você vai lá e faz, e compra o que você quer, você vai lá e causa nas pessoas o que você quer, você tem o conhecimento do que é bom, do que é certo, vai lá e faz o errado, aí vem a colheita, vem a conta para pagar. Aí nesse caso eu faço o quê? Continua contando, continua assim, não continua perto de Jesus, pega e encosta nele assim, agarra ele, não solta dele. Está entendendo? O que eu faço? Eu oro? Claro que ora. Mas as pessoas que estão vivendo situações que causaram, têm que, acima de tudo, elas têm que se apegarem com Deus. Elas têm que buscar e colocar força no espiritual. Porque tem coisas que agora é tempo disso, é tempo de acontecer, é tempo de vir, é tempo, né, da pessoa, de uma vez por todas, ela passar por aquilo que ela conseguiu. Tem gente que durante uma vida conseguiu adiar, sabe? Eu adio para amanhã, eu adio para o mês que vem, eu adio isso para o ano que vem. Então foi empurrando situações, foi empurrando. Né? Agora não consigo jogar para frente, agora tem que viver, agora tem que passar. Então, você sabe que é uma questão de tempo. Então tem coisas que vêm agora que você precisa ter essa força, né, em Deus. E olha que bênção. Tem gente que se não tivesse em Deus faria o que hoje? Se mataria? Perderia tudo? O que mais é importante? A família? Não teria estrutura, ia se lançar nas drogas, ia se enfiar em remédios, talvez entraria numa depressão e não sairia mais, ia viver uma vida dependente dos outros, aí ia se humilhar, não para Deus, ia se humilhar para o homem, ia voltar a uma condição de dependência do homem. Então, existem os dois casos. Eu não vou dizer aqui que não, você plantou, mas agora Deus vai te livrar. Você plantou, mas agora, né, Deus não vai deixar isso acontecer com você. Não, esse é o tipo de palavra que a gente quer ouvir. A gente quer receber esse tipo de palavra. Não, eu fiz errado, mas agora eu vou colher o certo. Não. Eu sempre costumo dizer, tem um tempo na vida da gente que é de colheita, e às vezes você tem a dádiva de Deus de tomar uma paulada só
paulada forte, uma pancada forte, mas é uma, quer dizer, é um tempo só. Eu sempre digo que na vida eu prefiro comprar as coisas e viver as colheitas à vista. Sabe, vem, tum! Você chega no limite, mas você sabe que quando aquele tempo termina, opa, terminou, estou vendo, a noite passou, agora está clareando ali, ó, o pôr do sol está fraquinho, começa a aparecer aquele arco dourado. Mas graças a Deus a noite passou. Como diz a Bíblia, não há noite que não se torne manhã. Então, o melhor é o à vista. É aquele que vem, é duro, é complicado, traz aquele peso todo, né? Mas você enfrenta, você vive aquilo e você passa daquilo. Passou. Agora vamos para a próxima situação. Então, no caso de Israel, não era uma colheita. Não era consequência de atos. Como na vida da maioria das pessoas que hoje estão buscando definições, é um teste. Você está no caminho de Deus, você está no caminho certo. E aí vem um amalequita. Quem que é o amalequita? É aquele que não está em Deus. É aquele que não tem a bênção. É aquele que não tem sabedoria. É aquele que a vida é conduzida pelo diabo. É aquele que insiste, permanece sendo um instrumento de Satanás. Porque quem se deixa ser usado pelo diabo, se deixa ser usado para a bênção ou para a destruição? Destruição. Por isso que a gente não pode aceitar esse caminho na vida da gente. Sabe, de agir por sentimentos, de se colocar no caminho de uma pessoa que serve a Deus. Às vezes vem inveja, vem um sentimento para te dominar, contra um ungido de Deus. E isso não é só com o ímpio, às vezes acontece conosco. Você está vivendo uma situação e vem um sentimento. Ó, tá a pessoa que está assim. Ó, faz isso. Ó, fala isso dela, fala isso dele. Ó, tem uma atitude assim, porque você deve agir assim. Aí você tem a palavra. Você tem a Bíblia, peraí. O que o Senhor espera de mim aqui? O que o Senhor tem comigo aqui? Não, isso aqui não é certo. Isso aqui não é justo. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é o que Deus espera de mim. Então aí você tem a atitude certa. Porque se não tem, você pode se colocar no lugar desse amalequita. De quem se coloca numa batalha, de quem ataca, de quem vai para cima de um ungido de Deus. E aí vamos continuar. Escolha alguns. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Veio lutar contra mim, e vamos lutar então contra eles. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado.
de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altário e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Quando Israel se viu sendo atacado, naquela situação contra os amalequitas, veja que Moisés já teve aquela direção. Escolha alguns homens. Nós não vemos aqui uma demanda, um desespero, sabe, aquela atitude, como na terça-feira eu falei ainda, aquela atitude já apressada, aquela atitude precipitada de quem não sabia o que fazer, de quem tinha que correr atrás do prejuízo. Não. A segurança. Pega todo mundo, vai lá, escolhe o exército. Não, escolha alguns homens. Você vê que a expressão para os amalequitas era o exército amalequita. A expressão para Israel é alguns homens. Enquanto isso, outros homens subiram a colina. Então, aqui nós vemos como que tem que ser a nossa vida. Se tem alguma área da sua vida que você colocou uma demanda, uma força, apenas na parte física. Eu vou correr, eu vou pagar, eu vou falar com tal pessoa, eu vou fazer a ligação, eu vou atrás do profissional melhor do mundo. Pode fazer, mas não faça sem que o espiritual tenha a devida demanda. Então, onde que é o desequilíbrio que faz com que a vida de algumas pessoas não tenha, e elas ficam adiando, elas ficam esticando a definição da vida delas. Porque elas são surpreendidas, por situações que desde o começo elas deviam ver. Isso aqui é um teste. Isso aqui, acima de tudo, antes de tudo, diga, o teste é da minha fé. Tudo que acontece na sua vida. A primeira coisa que está acontecendo é um teste para a sua fé. Não é um teste para a sua mente, não é um teste do seu corpo, não é um teste para ver quanto dinheiro você vai agora gastar, não é um teste do seu casamento, é um teste da sua fé. Porque a gente começa praticando a fé desde o começo. Então vem a situação, você já faz algo, você dá uma declaração, a tua mente já desenha um quadro. Sabe, isso aqui eu vou terminar hasteando a bandeira certa. Qual bandeira? Eu não vou hastear uma bandeira branca. Eu não vou hastear uma bandeira preta de luto. Eu vou hastear a bandeira do Senhor. Não foi isso que aconteceu? O Senhor é a minha bandeira. Então eu imagino, aquela bandeira, naquele monumento que o Senhor mandou fazer, um memorial ali, e quem passasse ali visse, Jeová Nissi, se eu não me engano, que é o nome que eles deram, que significa o Senhor é a minha bandeira. Então imagina cada um que passasse ali, o que será que aconteceu aqui? Jeová Nissi, o Senhor é a bandeira do povo que venceu essa batalha. O Senhor
dos exércitos, o Deus dos israelitas. Ele é a bandeira, quer dizer, esse povo não venceu, né, porque eles tinham um guerreiro. Não tem aqui o nome de um guerreiro, não tem aqui o nome de um homem, como nós vemos que no passado, né, havia heróis, havia gigantes, até havia homens poderosos, mas no caso dos israelitas não tinha esse homem, tinha Deus. E qual foi a postura deles? Opa, vamos subir para o monte, vamos subir no alto da colina, vamos lá começar nossa atitude espiritual. Vamos lá, vamos permanecer de mãos erguidas. Ah, mas e na batalha? E lá no campo de trabalho? E lá para pagar aquela dívida? E lá diante daquela enfermidade? Tem. Você vai mandar, você vai colocar a demanda que tem que ser colocada. Mas onde que muitos cristãos estão sendo derrotados? Eles têm a mesma atitude do ímpio. Tinha a Amalequita lá no campo de batalha? Tinha ou não tinha? O que tinha lá no campo de batalha? Um exército. E no alto da colina tinha a Amalequita? Tinha a Amalequita de mãos erguidas, levantadas? Qual que é o nosso diferencial? É lá embaixo ou lá em cima? Só que tem gente que não está lá em cima. Quando você não sobe o alto da colina, você é que se nivela. E não se nivela pelo tamanho, pelo poder, pela excelência de Deus. Você se nivela pelo tamanho do teu inimigo. Ah, o Amalequita, se o exército do Amalequita é melhor do que o teu, e você apenas luta contra ele, com força humana, com armas humanas, vem uma pessoa e te calunia, te difama, fala mal de você, e você vai lá falar mal dela, você vai lá devolver na mesma moeda. O Senhor vai lá pegar a tua batalha? Não, vai e se defende. Levanta-se uma situação na tua vida, uma doença, e você vai tratar essa doença só com medicamento, com tratamento, com medicina, com ciência? O Senhor toma aquilo lá para você? Não. Você entra numa causa na justiça, e você está contando mesmo com ali a habilidade, com a desenvoltura, com o nome, né, do advogado, com conhecimento. Não, porque agora o meu advogado ele tem tal recurso, ele descobriu uma brecha na lei, não, porque ele tem amizade com o juiz, com o desembargador, ele tem acesso lá no Tribunal Superior. Não, é Deus. Então eu não estou contando, na verdade, com os homens de Josué. Tem que ter alguém lá. Por quê? Porque aqueles são os instrumentos que Deus vai usar. Mas eu preciso tocar Deus, eu preciso mover a mão de Deus para aquela direção. E quem que vai mover a mão de Deus? Eu, com a minha fé, com a entrega que eu tenho lá no alto da colina. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que quando eu sou desafiado, quando eu sou testado, a minha fé é testada, não é momento de diminuir, não é momento de descer, é momento de subir com Deus. É momento de subir a colina. Eu vejo que tem gente que nos momentos que mais precisa de definição, em vez de aumentar a carga horária na igreja, em vez de assistir mais culto, em vez de jejuar mais, em vez de estar mais ligado com as coisas de Deus, em vez de pegar e aproveitar, não, eu preciso estar com pessoas mais espirituais do que eu preciso ter comigo gente que está na mesma fé. Aí que a pessoa faz o contrário. O Moisés não pegou qualquer pessoa. Tanto que nós vemos aqui que o que ele precisou dessas pessoas, elas corresponderam. Foi gente que ficou ali, que sustentou as mãos dele. Para ficar em cima, ele ficou em cima de uma rocha. Quer dizer, eu não posso agora
arriscar. E essa escolha de pessoas aqui é importante também. Quanta coisa na vida da gente a gente fracassou por escolher a pessoa errada. E isso vai desde o casamento até uma situação temporária na sua vida, que você coloca a pessoa errada no lugar certo. Quanta coisa, né, que a gente estava no lugar certo, mas a pessoa era errada. Você fala, como o lugar certo é a pessoa errada? O lugar que Deus te deu, o lugar que Deus abençoou, o lugar que Deus preparou para você. Mas de repente você precisava colocar alguém lá e você só precisava, diga só precisava, manter. Por que só precisava manter? Porque às vezes, para nós chegarmos até determinado lugar, como é que nós chegamos lá? Como, gente? Como é que você chega a alguns lugares? Orando. É ou não é? Senhor, prepara para mim. A receita não é diferente. Senhor, prepara para mim. Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, coloca eu lá. Senhor, me abençoa. Senhor, me leva. Senhor, me dá a direção. Senhor, o que o Senhor tem comigo? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu lugar? Senhor, me planta e que a minha raiz, ela cresça muito para baixo, primeiro no lugar que o Senhor tem para mim. Então, eu chego no lugar pela bênção. Eu chego num lugar ali enviado por Deus. Aí Deus aumenta. E Deus vê que tem uma necessidade de ter mais gente comigo. Deus vê que tem necessidade de crescer. E aí é tudo. Seja você ter um funcionário, seja você ter alguém do teu lado te ajudando, seja você casar com alguém, seja o momento certo de você ter filhos. Então eu chego num lugar, eu chego numa posição, eu chego num trabalho, eu conquisto algo, eu abro um negócio. Deus coloca algo nas minhas mãos para eu administrar. Deus pode te dar um produto para você vender. Deus pode dar um carro para você dirigir. Gente, eu conheço gente que trabalha na rua com um carro que cada assim, sai uma pessoa, a pessoa já está em oração. Senhor, envia o passageiro certo. Envia o passageiro certo. Eu escuto histórias todos os dias de gente que foi assaltada, roubada, gente que teve problemas no carro, gente que está respondendo processo. Né? Senhor, envia o passageiro certo. Ah, mas tem que orar para tudo? Tem. Aí é onde entra aqueles que nunca serão abençoados. Tem gente que tem preguiça de orar. Por quê? Porque o monte de Deus, ele está para cima ou para baixo? O monte de Deus é para cima. Você vai ter que subir. Você vai ter que ir para o lugar mais alto. Você tem que ir para Jerusalém, não para Jericó. Está entendendo? É Jerusalém, não. Ah, mas eu estou cansado. Tem que subir. Tem que subir. Ah, às vezes tem uns que, por que não pode ser aqui mesmo? Aí eu digo para aqueles que agora, aqui de São Paulo, né? Aqui de São Paulo. Isso aqui agora só vale para quem é de São Paulo. Por que eu não posso ficar na minha casa mesmo e buscar Deus de casa, orar Deus de casa e, sabe, tá um friozinho. Hoje está um friozinho. Hoje que é dia de você vir para a igreja. Hoje que é aquele dia que você mostra para Deus que você é fiel. Para falar a verdade, hoje não, né, ainda. Hoje não. Tem gente que costuma, o pessoal de fora, às vezes, quando vem para São Paulo, fala, olha, às vezes quando eu vou para São Paulo, eu assisto o culto da manhã, que eu vejo que se tiver de blusa, eu sei que vai estar frio em São Paulo. Se não tiver de blusa, vai dar para passar. Então, hoje não está frio, mas daqui uns dias a gente sabe que vai ser aquele frio. Aí tem gente que no dia do calor, no dia tranquilo, vem para a igreja. No dia do frio, não, hoje eu vou ficar em casa, vou aproveitar a internet, vou aproveitar aí
a transmissão. Não, a transmissão é uma bênção, chega em todos os lugares, mas há momentos que nitidamente você precisa encarar esse desafio. Agora é momento de eu elevar o meu nível de comprometimento, o meu sacrifício. Agora é o momento de eu ir além, de eu não ficar no nível em que eu estou. E aí, se eu tenho que trazer gente comigo, eu não vou trazer pessoas comigo se eu não oro a Deus. Eu não vou tomar uma decisão, e uma decisão assim que vai impactar no meu futuro, sem orar a Deus. Quanta gente que está prestes a tomar decisões. Sabe, às vezes, deixa eu dizer isso para você, talvez você está olhando e ouvindo, o fulano, a fulana, porque olha, é legal, porque eu quero, porque o fulano quer, porque o fulano, faz uma coisa, pega essa palavra aqui como um marco. Não, peraí. Isso aqui tem peso, isso aqui vai definir meus resultados, isso aqui vai definir o meu futuro, isso aqui vai ser como se diz, vai ser um alicerce para mim. Ore a Deus. É igual a pessoa que ora aí no Uber, Senhor, prepara o próximo passageiro. É igual a pessoa que os clientes, Senhor, coloca o cliente certo na minha mão. Tem uma pessoa, que eu conheço que é corretor e um dia disse assim, estava naquela fila, e aquela, é uma fila, é um rodízio, que ficam, quando está vários corretores ali esperando chegar uma pessoa, e a pessoa, ela não tinha esse costume, até um dia que, quem é corretor sabe, às vezes você fica dias, meses ali, a fila gira, mas se atende alguém, a pessoa não compra, passa a tua vez até chegar de novo. E a pessoa estava ali, no dia dela, e ela foi tocada. Eu não lembro se ela assistiu o programa da Bispa, que ela assistia todo dia, mas ela assistiu o programa da Bispa, e aí o que foi que motivou? Eu acho que foi isso. E ela pegou-se e deu ela deu uma ausentada, não lembro se foi para ir no banheiro ali, e orou, Senhor, coloca a pessoa certa. Olha, ela orava, Senhor, me abençoa, Senhor, eu preciso fazer uma venda, coloca a venda. E ela pegou naquele dia e ela saiu, para orar por isso. Senhor, coloca a pessoa certa, envia o cliente certo, envia o negócio certo para mim. E no que ela saiu para orar, ela chegou alguém e era a vez dela. E chegou alguém e a pessoa que estava depois, que atendeu, atendeu. Ela disse, não, se chegar, tal, eu vou orar. E a pessoa atendeu, enfim. E aquele atendimento que era para ela ter feito, foi uma venda que, olha o tempo que ela não fazia. E quando ela viu aquilo, olha, questão de minutos, perdi um negócio. Mas lá dentro dela, ela soube, não, fiz a coisa certa. Hoje que eu peguei para orar por isso, não é possível. Bem no dia que eu fui orar, Senhor, envia o cliente certo, envia a pessoa certa, tal. E a pessoa pegou, esperou, tal, isso era de manhã, acho que perto da hora do almoço, tal, viu a pessoa lá, foi, tocou o sino, vendi ainda, tá toda aquela cena, não basta só ter vivido, tem que ter todo o anúncio, não, eu ganhei, você perdeu, tal, enfim. E a pessoa ficou em paz, apesar do capeta ficar tentando ela, tá vendo, seu trouxa, vai, em vez de correr atrás do dinheiro, vai orar aí para você ver, é isso aí, tá vendo,
Agora é trabalho, agora, sabe, aquela coisa, a pessoa falou para mim, eu fui tentado. Mas ficou em paz, porque também sabe que fez a coisa certa. Passou um tempo, aquela vez que era para ser dela, ela perdeu, ela ficou com a vez daquela outra pessoa com quem ela combinou. Se chegar tal, você atende, né? Troca comigo, que eu vou fazer isso. Depois chegou um outro cliente, que quando a pessoa olhou, ela fez igual Samuel. Sabe Samuel quando olhou para o Eliabe? Lembra do Samuel e Eliabe? Ei, olha aí, esse que o Senhor escolheu. Só que, ao contrário, a pessoa chegou numa imagem, numa aparência de quem parecia a expressão da pessoa. Parecia que a pessoa só ia pedir para usar o banheiro, entendeu? Olha, me ajuda aí e tal. Tal era a aparência da pessoa. Mas a pessoa pegou, né? Tal, queria ver, tal. Pois enfim, a pessoa pegou, né? Estava com uma aparência assim bem precária, né? De quem olhava assim não dava nada. Até a pessoa era estrangeira, tal. A pessoa chegou, viu um imóvel que era mais de 10 vezes mais caro do que aquele outro. Olhou o imóvel, gostou do imóvel, fechou o imóvel, comprou o imóvel e já deixou mais outros 2 acertados para comprar. Qual que foi a diferença aqui? Os dois lugares, né, ali, os 2 venderam. Deus foi tão bom que até a pessoa que trocou de lugar que a pessoa, ainda acabou desfrutando, como é que é a expressão que a gente usa? Respingou, né? Ou seja, um foi um Abraão, o outro foi o Ló, que respingou a bênção. Mas a pessoa que fez, o que entendeu de Deus naquele dia, sabe, aqueles 29 minutos do programa fez a pessoa parar, não, eu vou orar por isso, estou orando pelo dinheiro, estou orando pelo negócio, eu vou orar para Deus enviar a pessoa certa. Porque aqui, com certeza, tinha que ser Josué lá embaixo, tinha que ser Moisés lá em cima, e tinha que ser Arão e Ur do lado. Não era a quantidade de pessoas, era a pessoa certa. E Moisés, que era aquele que viu, que soube, que estava na posição da liderança, não hesitou, foi para cima. Foi para perto de Deus. Foi se sacrificar levantando as mãos no alto da colina. Hoje nós estamos agora, na verdade, concluindo essas 25 horas que nós fizemos por definição. E o que está definindo situações, causas, processos, lugares, coisas amarradas? O que é que está abrindo portas que estavam fechadas? Essa postura de Moisés. Se Deus está querendo mais de você, o que você tem que fazer? Dê mais a Deus. Se Deus está dizendo que Ele quer que você suba, e não que você fique ali na mesma altura, no mesmo lugar, então sobe. Tem gente que está vendo, está ouvindo, está percebendo de Deus, que é o momento de você começar o teu propósito. Não é 52 dias, não é propósito da mudança, não é projeto de conquista, mas espera aí, Deus está falando comigo, Deus está me levando a subir o alto da colina. Deus quer algo de mim. Deus quer intensidade, Deus quer ali que eu me entregue, Deus quer que eu me coloque numa posição. Mas vai ter sacrifício. Vai ter sacrifício. Tem sacrifício. Então dê a Deus o sacrifício, porque você pode dar.
E uma coisa é você dar o sacrifício, você sobe o monte, lá mantém seus braços, suas mãos erguidas, mas no final você vê a sua bandeira hasteada lá. E a sua bandeira tem a marca, tem a imagem, tem o nome de Deus. E aí você vai lembrar, isso aqui foi minha oração, isso aqui foi as madrugadas, isso aqui foi a minha oferta, isso aqui foi o meu jejum, isso aqui foi aquela sequência de dias que eu me propus a buscar, a orar, a ungir. Não foi essa marca que o Moisés, ele deixou quando aquela bandeira ficou hasteada? O Senhor é a minha bandeira. Quer dizer, por isso que eu ergui e permaneci com as minhas mãos erguidas. Porque aqui eu estou mostrando, eu dependo do Senhor. Meu Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para o meu povo lá embaixo vencer. Mas para isso as escolhas certas foram tomadas. Você vai fazer uma coisa, tem alguém, ora a Deus. Você está prestes a tomar uma decisão importante. Não, porque a fulana ela me mostrou isso. Porque o fulano me mostrou isso. Quantas vezes que a gente olha para resultado? A gente, às vezes, olhar para o resultado, é claro que tem muita coisa que você não pode passar por cima do resultado, mas quantas vezes que você acaba, o resultado é apenas a aparência. E o resultado, ele fala daqui para trás. É ou não é? E às vezes Deus tem algo para você muito maior daqui para frente. Então é orar. É buscar, Senhor, quem é o meu Arão e o meu Hur? Porque quem é o Moisés da sua vida? Quem que é o Moisés, gente? Você. Então, não pode ter aqui agora alguém orando por Moisés. Senhor, quem é o Moisés? É o pastor que é o Moisés? É a bispa que é o Moisés? O Moisés é meu marido, o Moisés é minha esposa. Tem gente que ainda tem o Moisés. Então, deixa eu dizer para você que tem o Moisés. Se você está aqui agora, na nave da igreja, se você está me ouvindo pela transmissão, não tem Moisés não, Moisés tem que ser você. Você está entendendo? Talvez você está pensando, não, mas na minha casa, o Moisés... Não, Moisés sou eu. Moisés sou eu. Eu estou ouvindo essa palavra. Você pode até achar que tem alguém aí que não, mas esse aqui é não, Moisés sou eu. Eu vou orar por isso, eu vou buscar de Deus isso, eu vou apresentar isso a Deus, eu vou colocar isso diante de Deus, eu vou subir o meu monte. Se Deus tem tocado e impulsionado você a fazer mais, você vai fazer mais. Começando por hoje. Você tem que saber, você tem que escolher em oração quem é o Hur e o Arão. E, muito provavelmente, quem é o Josué. Tem coisas que, de repente, você está querendo ser todo mundo. Olha que importante essa parte da palavra. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar um tempo aqui em cima, um tempo eu desço, quase que eu cometo erro, né? Eu desço, né? Você entendeu o que eu ia falar, né? Uma hora eu fico aqui em cima, outra hora eu desço, uma outra hora eu quero ficar do lado ou do outro lado. Não. O que é isso? É insegurança. E às vezes isso também é não estar ouvindo o que Deus está falando. Que tem um tempo na vida da gente que a gente anda sozinho, que a gente fica sozinho, que a gente resolve sozinho. Tem coisas na vida da gente que é só eu. É só você. Mas tem coisas que a gente precisa ter discernimento. Precisa ter a fé com a obra certa para alocar cada pessoa no seu lugar. E principalmente ter o desprendimento para saber que tem coisas que eu não vou fazer provavelmente como eu sempre fiz. Por exemplo, qual que é o desafio dessa parte da palavra?
Tem gente que tem uma vida marcada pela atividade. Tem gente que sempre é a pessoa da atividade. Eu não vou nem usar a palavra ativismo, porque sempre quando a gente fala do ativismo, a gente fala de uma forma negativa, né? Mas tem gente que ela é ativa mesmo, não é ativista. Ela é ativa, ela está fazendo, ela está realizando, ela está trabalhando, ela está correndo. Se ela tiver que ficar até mais tarde, ela fica. Se ela é a que tem que acordar mais cedo, ela acorda. Mas quantas pessoas que Deus, até por essa palavra, Deus está falando com a pessoa, para a pessoa ter uma paz para a sequência que ela vai ter, que agora ela é o Moisés. Então, o que o Moisés faz? O Moisés escolhe bem quem fica lá embaixo e quem fica do seu lado. Mas o Moisés não pode afrouxar, o Moisés não pode relaxar, o Moisés não pode fazer o quê? Baixar as mãos. E o Moisés precisa passar por essa transição. Sabe, de deixar de ser o da madrugada, do dia, da manhãzinha, da tarde, do volume. De estar ali na batalha, e correria, e faz, e arma, e corre, e enfrenta. E passar a ser a pessoa definidora. Não foi Josué que definiu. Não foi Ur que definiu. Não foi Arão que definiu. Quem definiu a vitória na batalha foi Moisés. Foi Deus, mas Deus usou uma pessoa para definir. As outras foram instrumentos, foram acessórios. Uma pessoa aqui foi definidora. Eu tenho que assumir na minha vida essa posição de definidor. Você tem que assumir na sua vida a posição de definidor. Que é a pessoa que, acima de tudo, eu sou da oração. Tem que jejuar? Mas vai ter isso para comer, vai ter aquilo. Opa, eu sou a pessoa que vai jejuar. Tem que vir para a igreja, Deus me chama para eu ir para uma madrugada, para eu ir em tal culto, para eu fazer um propósito de tantos dias, de eu fazer um propósito de tantas semanas. Deus me toca para que eu faça ali um voto. É igual a sunamita. A sunamita tinha um cabeça na casa dela. Tinha ou não tinha? Quem que era o cabeça? O marido dela. O marido dela foi tocado para fazer oferta lá, que deu depois a ela o filho. Foi o marido que foi tocado? Não, ela tinha que falar com o marido. Mas o que ela fez? Eu fui tocada, eu percebi isso em Deus, que há um homem de Deus que sempre passa aqui, eu tive essa visão, Deus falou comigo, eu vou fazer. Não, mas não depende só de mim. Tá bom, então de quem mais depende? Eu falo com quem depende. Mas o que veio à minha mão para eu fazer, eu não vou deixar de fazer. E eu pego essas duas passagens porque nós vemos aqui situações sendo definidas, situações que tinham tudo para terminarem mal. E ambas foram definidas de forma surpreendente, de forma poderosa, como eu quero definição para a minha vida. Eu quero uma definição poderosa, e não uma definição desastrosa. Que pena, que dó, por que isso? Não, eu quero terminar igual Moisés, olhar para a bandeira e dizer assim, foi o Senhor. Eu quero terminar igual a sunamita, de chegar em casa e daqui a pouco alguém dizer, vai lá, está lá o seu filho vivo. De não ter aquela cena, não terminar em luto, não terminar ali com um monte de feridos, de ter ali naquele lugar um vale, um vale de Baca, um vale de dor, um vale de sangue, não. Ali tem uma bandeira hasteada de quem venceu a batalha. Então, aqueles que o Senhor está promovendo, de Josué a Moisés, de Ur a Moisés, de Zé Ninguém a Moisés, de pastor ali exilado do deserto a Moisés, libertador de Israel,
Então, que seja promovido, que viva essa promoção, que viva definições como é o nosso propósito hoje, desde ontem, essas 25 horas. Mas para isso você tem que ter a fé para subir a colina. A fé para definir, seja qual for a situação, de forma espiritual. Amém? Pegue o que você trouxe hoje para orar e vamos nos colocar em pé. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Antes de nós orarmos pelas coisas, pelos processos, pelos lugares, pelas pessoas, que direção o Espírito Santo traz para você aqui hoje? Deus está te promovendo e você estava relutante? Deus está te colocando na posição de Moisés? Mas você está insistindo em ser um Josué ainda? E é o tempo das coisas, porque aqui o Josué, ele era o braço. Mas teve o tempo que o Josué foi o coração. E engraçado, né, que o braço do Moisés estava em cima da colina. Mas era o braço do Josué, que lutava com os amalequitas. Mas sem o braço do Moisés, Josué e os seus homens não tinham nenhum sucesso. Mas ali não era o braço do Moisés, era o coração do Moisés. O braço era uma posição. Mas para ele estar ali com o braço erguido, ele tinha que ter o coração alinhado com Deus. O coração sensível à voz de Deus. Por quê? Porque foi com aquele coração sensível que ele deu ouvidos e ele fez as escolhas certas. E eu percebo quanta gente que Deus está dando direções de fazer escolhas certas. E a primeira escolha é não tomar o lugar que não é seu nessa batalha. Por mais que você esteja acostumado a ir, a fazer, a resolver de tal maneira, não. Assuma o seu lugar, o lugar espiritual. É você que está ouvindo essa mensagem. Então, essa mensagem não é para você chegar e levar para alguém, ó, fulano, eu ouvi isso. É para você orar, viu? Ó, é para você subir a colina. Não, você que sobe a colina. Você intercede. Você ora. Você, se não estava num ponto, se não estava num posto firme, então se assenta sobre Jesus, a rocha eterna. Estava sentado sobre vontade, sobre sentimentos, estava se baseando aí em algo que alguém te falou. Você estava seguro no lugar e não em Deus. Não, porque esse lugar não tem como. Ixi, todo lugar tem como acontecer as duas coisas. Dá certo e dá errado. Como Moisés se baseia em Deus. Deus é que tem que ser a sua base. Não pode ser uma pessoa, um lugar. Não pode ser um valor, uma circunstância, Deus. Deus é a sua base.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso. E eu oro para que cada um aqui, meu Pai, pegue essa mensagem para si. Essa não é uma mensagem que a gente leva para alguém. É a mensagem que a gente pega, que a gente absorve, que a gente entende e que a gente aplica. Porque quantos estavam numa posição diferente, o Senhor está dizendo, é você mesmo que é para subir. Você por muito tempo trabalhou, correu, era a parte prática, física da situação, do negócio, do trabalho, da família. Mas agora você vai ser o coração. Aquele que me ouve, que faz as escolhas, aquele que fala comigo, aquele que me dá resposta para que eu também dê resposta. Uma vez que o Senhor não responde às nossas perguntas, mas responde as respostas a cada teste, como este que Israel viveu. E o Moisés passou no teste. O Moisés teve a boa atitude no teste. E eu oro, Senhor, para que cada pessoa aqui seja levantada como um Moisés. Para que definições, meu Deus, deste nível venha para a vida do teu povo. E eu oro, Senhor, agora junto com essa pessoa, junto, meu Deus, com cada um agora que pega esse espírito definidor, para viver milagres, para viver, meu Pai, o sobrenatural, para não mais olhar para situações e vê-las, meu Pai, perecendo, acabando, meu Pai, sem um resultado incrível. Não, nós não seremos mais as pessoas que vão viver, meu Pai, o luto, que vão viver a derrota, que vão viver o fracasso, e vão se adaptar a situações como essas. Nós somos aqueles, meu Deus, que vamos ver a nossa bandeira, e a nossa bandeira, meu Pai, tem o nome do Senhor, leva ao Senhor, meu Pai, remete ao Senhor, porque nós estamos aqui agora, orando, crendo, clamando, meu Pai, com as nossas mãos erguidas para a direção do Senhor. E eu oro para que este povo seja fortalecido, que a fé, meu Pai, deste povo seja fortalecida, que o Senhor abençoe este povo, que o Senhor levante esse povo, meu Deus, como um povo definidor. Levanta, meu Deus, essa pessoa como uma definidora, que ela não dependa mais de alguém para ter definições, que ela não seja mais, meu Pai, também a pessoa fechada, para que quando o Senhor está aumentando, meu Deus, a tenda dela, expandindo, meu Pai, a cobertura da tenda dela, que o Senhor está aumentando a casa dela, o negócio dela, que o Senhor está aumentando o repertório dela, ela ainda fica fechada, meu Deus, e não se abre para as possibilidades, porque não consegue ver pessoas em quem ela confia, e ela não tem que confiar, ela confia no Senhor, e ela delega, ela faz, ela abençoa, ela multiplica, meu Deus. Dá visão, dá sabedoria, mostra, meu Deus, quem é o Arão, quem é o Ur, quem é o Josué, e nos usa, meu Deus, como Moisés, para cada vitória em que a bandeira do Senhor vai ser hasteada por meio, meu Deus, da nossa atitude, da nossa postura de fé, da nossa reação de fé. Abençoa a vida do teu povo. Eu declaro, meu Deus, que em cada área da vida do teu povo haja definições, por atitudes, por decisões, por uma postura, meu Pai, como a de Moisés. A postura que essa pessoa adota de subir, de não tirar do Senhor, de não descer, de não folgar, de não, meu Pai, se acomodar, mas de subir, de elevar o nível dela, de aumentar, meu Pai, o sacrifício dela, para que o Senhor venha abençoar. E assim, meu Deus, eu concordo com definições em cada área. Traz definições, meu Deus, para esse casamento, traz definições para essa família,
Traz definições na saúde, com cura, com libertação, que essa pessoa tenha, meu Pai, a alma dela curada, definitivamente, que o corpo dela seja sarado. Que essa doença, meu Deus, não seja mais realidade, que seja passado. E um passado, meu Deus, para que uma bandeira seja erguida com o nome do Senhor, o Deus que sara ser, meu Pai, exaltado. O nome do Deus que cura, que liberta, que transforma, ser exaltado. Eu peço, abençoa os negócios que o Senhor colocou nas mãos dessa pessoa. Senhor, que todo espírito de amarração, de miséria, que caia por terra agora, porque eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, as nossas mãos espirituais estão erguidas. A nossa postura, meu Pai, é aquela de nos basear no Senhor, de estar, meu Pai, com o Senhor sendo nosso alicerce. E eu declaro, meu Deus, que cada malequita, que cada dívida malequita, meu Deus, que cada situação contrária malequita, que cada amarração a malequita, que cada, meu Deus, estorvo a malequita, que o desemprego a malequita, meu Deus, que o mau cliente a malequita, meu Deus, que o mau funcionário a malequita, que o mau inquilino a malequita, Senhor, que o mau sócio a malequita, Senhor, que caia por terra pela nossa fé em nome de Jesus. Que essa situação que veio, meu Deus, essa burocracia malequita que vem para atrasar, para retardar, meu Deus, o que o Senhor já falou pela palavra, já nos prometeu colocar nas nossas mãos, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, eu tomo posse da vitória sobre todos os amalequitas. Eu clamo ao Deus Todo-Poderoso. Eu clamo, meu Deus, aquele que vai estar na nossa bandeira, para que o Senhor, meu Deus, derrote todos os amalequitas. Se é uma situação na família, essa situação de adultério, de imoralidade, de fornicação, essa maldição, meu Deus, que trava pessoas. E são essas pessoas que nós temos hoje, como Josué, como Arão e Uri estão travadas. Eu declaro que haja um destravamento, um desbloqueio em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem derramado unção, meu Pai, para desbloquear pessoas, e eu tenho visto isso, eu tenho, meu Pai, acompanhado isso, e eu recebo, e eu tomo posse, e eu declaro, meu Pai, que onde essa oração chegar agora, que a unção, meu Pai, que desbloqueia, venha, meu Pai, destravar pessoas, que venha destravar mentes, que venha, meu Deus, destravar agora atitudes, pessoas que estão passivas, paradas, que elas sejam, meu Deus, destravadas em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, que aqueles que o Senhor tem chamado para serem Moisés, que recebam essa unção agora, que sejam o Moisés dessa casa, o Moisés dessa empresa, não importa que essa pessoa não seja o dono, mas se ela está ouvindo, meu Deus, que ela assuma, e que ela suba, meu Pai, a colina dela. Meu Deus, que por meio desse Moisés, da oração desse Moisés, da oração dessa Moisés, que o Senhor venha destravar Josué, que o Senhor venha, meu Deus, colocar o Ur e o Arão, meu Pai, no lugar deles. Eu declaro, meu Deus, que cada um, meu Pai, que ouve, que receba essa unção, que seja destravado agora. Que perceba amarras, meu Deus, que havia na mente, que havia, meu Pai, no coração, que havia no corpo, que havia, meu Deus, nas decisões para ir além, decisões, meu Pai, financeiras, decisões emocionais, decisões sentimentais, que agora não haja mais, meu Deus, essa limitação. Mas que o Senhor, meu Pai, venha usar essas pessoas. Que hoje, meu Pai, seja o dia dessa pessoa, ela pegar esse mastro, para colocar a bandeira de que o Senhor me abençoou neste lugar. O Senhor derrotou os amalequitas. Eu não fui atrás dos amalequitas, mas eles vieram atrás de mim.
e o Senhor os derrotou porque eu criei. Eu oro, meu Deus, eu concordo com cada oração, cada situação aqui, meu Deus. Em cada um desses livros eu declaro definições para cada pessoa que está representada aqui, em cada uma dessas situações. Eu concordo, meu Pai, com esse país, o nosso país destravado. Meu Deus, não importa quem está lá, meu Deus, naquela cadeira presidencial, na cadeira, meu Deus, de governador, de prefeito, em cada localidade onde tem um Moisés. Meu Deus, nós somos Moisés, e pela nossa oração, que na vida do teu povo, as coisas, meu Deus, o dinheiro, o trabalho, a empresa, a família, meu Deus, a saúde flua. Eu declaro definições para o nosso país. Eu declaro, meu Deus, que cada causa que tem aqui representada por nomes, por processos, as cópias, meu Deus, de cada documento, de cada processo, eu oro para que não seja definida por um homem, por uma mulher, por uma autoridade dessa terra, mas, meu Pai, que o Senhor os use, essas autoridades, juízes, delegados, desembargadores, ministros, meu Deus, autoridades que liberam coisas, documentos, alvarás, meu Pai, que soltam, que prendem, eu declaro que o Senhor os use como Josué, pela nossa oração, meu Deus, abençoa o teu povo. Eu declaro, meu Deus, cada área, cada setor, cada trabalho que nós temos realizado aqui, com cada nome, esses livros não estão aqui por acaso, essas fotografias, cada uma dessas pastas, meu Deus, eu declaro definições. Defina, meu Deus, são milhares de pessoas representadas aqui, são, meu Pai, milhares de pessoas com os nomes, com os pedidos, que eu concordo com cada um deles agora em nome de Jesus, e eu declaro, meu Pai, que onde tem alguém orando, jejuando, tem gente que passou a madrugada, tem gente que está em jejum, tem gente, meu Pai, que está com as mãos erguidas como Moisés, eu concordo, meu Deus, com cada malequita, até o último, como o Senhor disse, caindo por terra. Porque nós estamos, meu Deus, espiritualmente com as nossas mãos erguidas. Abençoa o nosso povo, meu Deus. Abençoa o povo, meu Pai, o povo do Ministério Mudança de Vida. Esse povo que é movido conforme a nuvem, meu Pai, a nuvem do Senhor. O Senhor nos manda orar, nós oramos. O Senhor nos manda, meu Pai, servir, nós servimos. O Senhor nos manda falar do Senhor, nós falamos. O Senhor nos manda, meu Pai, clamar e declarar definições. Nós estamos declarando. E eu declaro definições na vida do teu povo. Que seja o Senhor quem venha definir. E que seja do Senhor, meu Pai, a bandeira que nós vamos hastear em cada uma dessas áreas. Eu concordo com cada oração. Não só aqui, as que foram feitas agora, de quem está comigo aqui na igreja, de quem está comigo na transmissão, mas concordo com cada oração, cada clamor, cada jejum, cada declaração de definição de cada pessoa que ao longo destas 25 horas orou, creu e clamou em nome de Jesus. Eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.